Olá, bem-vindo à Estação 10 novamente. Estamos aqui para refletir acerca de uma palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Esperamos que essa palavra possa abençoar a sua vida e a sua vida seja muito abençoada esta semana com aquilo que Deus está a falar. Hoje quero falar acerca de fé e de poder e vou ler aqui um texto que está mencionado em 1 Pedro 1,23. Diz o seguinte: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Então nós temos aqui dois pressupostos, a semente e o solo. E aqui a palavra diz que nós fomos gerados de semente incorruptível. Então nós temos que entender em primeira mão que a semente incorruptível que a palavra fala é a palavra de Deus. A palavra genuína de Deus, a substância viva de Deus. É ela que produz fé no nosso espírito. Diz a Bíblia que a palavra está perto, está no coração, está na boca. É a palavra da fé que nós pregamos. No entanto, nós temos que perceber uma coisa, é que a palavra é lançada e às vezes o solo não produz. Porquê? Porque a terra foi amaldiçoada, o solo foi amaldiçoado, lá em Gênesis 3,17, diz isso precisamente, por causa do pecado do homem, não é? E como é que nós vamos obrigar a terra a produzir alguma coisa, a produzir aquilo que a palavra de Deus fala ao nosso espírito? Nós temos que forçar a terra a produzir. Deus deu domínio ao homem sobre a terra. É esse domínio que nós temos que restaurar à vida da igreja. Então como é que nós vamos fazer isso? Quando a palavra é lançada, nem sempre ela produz. E a palavra é incorruptível, mas nem sempre ela produz o propósito para o qual foi lançado. Porquê? Porque às vezes a terra está endurecida e essa maldição não permite que a terra possa produzir o fruto. No entanto, Deus nos deu uma forma, que é a forma do domínio. Nós podemos alterar a direção, a condição da terra. Nós podemos forçar a terra a produzir essa semente incorruptível. Então, nós temos que dominar sobre o solo, para que o solo produza aquilo que Deus pretende que nós produzamos. Como é que nós vamos alterar o solo, alterar a condição do solo, a direção do solo, as circunstâncias do solo? Através de uma substância viva, através dessa semente. Qual é essa semente? A palavra. Então como é que nós vamos alterar o solo com a palavra? Falando a palavra, confessando a palavra, dizendo a palavra, proclamando a palavra, até alterar a condição do solo. Quero que nós entendamos uma coisa, que a fé é gerada pela palavra no nosso espírito. A fé é gerada pela palavra no nosso coração. A fé é desenvolvida, é gerada, é alimentada, é amadurecida. Os níveis de fé aumentam através da palavra que é colocada no nosso coração. A palavra está perto, está na boca, está no coração, diz a Bíblia. A medida de fé, no entanto, a Bíblia diz que há uma medida de fé que nós temos. Essa medida de fé que Deus nos deu é uma medida de fé de acordo com a palavra que está no nosso coração. O que é que eu entendo? Quanto mais palavra, mais a medida de fé aumenta. Quanto mais palavra confessada, mais o solo fica receptivo à semente incorruptível. Quanto mais palavra, mais o solo é alterado, mais o solo recebe a palavra, mais o solo recebe a semente e a semente germina e produz. Então, nós temos que entender que a fé é gerada, alimentada, amadurecida através da palavra. Então, confessa a palavra. Mas há aqui um requisito. Para chegarmos perto de Deus, é necessário haver fé. Diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. E é impossível agradar a Deus, e o termo depois diz que aqueles que andam neste caminho da fé, mas depois têm o retrocesso, Deus não tem prazer neles. Deus ama, mas não tem prazer. Deus ama-os na mesma, mas não tem prazer a quem não anda neste percurso de fé. Fé está sustentada pela confiança que nós temos em Deus. Fé está sustentada pela obediência em Deus. Fé está sustentada pela obediência e confiança que temos em Deus, no seu caráter, na sua bondade, na sua pessoa, no relacionamento com Ele, na sua palavra, no conhecimento daquilo que Jesus disse, no conhecimento daquilo que Jesus fez e no conhecimento de quem Jesus é. Então a fé que nos chega a Deus é aquela fé que é baseada, sustentada, fundamentada pela relação que nós temos com Ele e o conhecimento que temos dele. Quero aqui agora chegar à parte essencial desta mensagem.
Espero que o abençoe muito. Qual parte essencial? Há uma mistura entre o poder e a fé para realizar coisas, para concretizar a vontade de Deus. Em Mateus 19, 26, diz que para Deus tudo é possível. Não há impossibilidades para Deus. Mateus 19, 26. Para Deus tudo é possível. Deus é o Senhor Todo-Poderoso, El Shaddai. Ele tem o poder de criar todas as coisas por meio da palavra. E então para Deus tudo é possível. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e nada do que foi feito podia ter sido feito se não fosse feito pelo Verbo que era Deus. Então tudo foi feito, tudo se tornou possível através do poder de Deus e da palavra. E diz que para Deus nada é impossível, tudo é possível. Mas também diz que todas as coisas são possíveis ao homem, àquele que crê. Todas as coisas são possíveis ao homem que crê. Está lá em Marcos 9, 23. Então, há aqui uma projeção, para Deus tudo é possível, e há outro fator. Para o homem que crê também nada é impossível. Como é que isto agora se combina? É interessante pensar nisso. O poder de Deus, ele combina-se com a minha fé, para gerar a vontade de Deus na minha vida. O que é o poder de Deus? O poder de Deus é a sua palavra. O poder de Deus é o seu evangelho. Romanos fala acerca do poder de Deus. Romanos 1 fala acerca desse poder de Deus. E nós somos salvos pelo poder de Deus. O poder de Deus está em nós. Só que esse poder de Deus está meio escondido em nós, meio adormecido. Até que o Espírito Santo venha ativar esse poder. Então é a pessoa do Espírito Santo que ativa esse poder em nós. Atos 1:8 fala acerca que o Espírito Santo é derramado sobre nós. E é necessário que o Espírito Santo viesse a nós e nós fôssemos batizados no Espírito Santo para que o poder que está em nós, que está no nosso coração, que é o poder referente à sua palavra, ao seu evangelho, o poder de Deus, ele pudesse ser ativado. Mas esse poder está ativado e às vezes ainda não concretiza em nós tudo o que é a vontade de Deus para a nossa vida, o que Deus pretende da nossa vida. Como é que isso vai acontecer? Quando esse poder que está em nós, do Evangelho, o poder do Evangelho que está em nós, foi ativado pelo Espírito Santo, pelo querido Espírito Santo, o poder da ressurreição, e foi misturado com a nossa fé, então esse poder vai operar a vontade de Deus em nós. Eu quero ler um texto em Hebreus 4:2, muito interessante, um texto muito interessante que sustenta, reforça, corrobora isso que eu estou a dizer. Hebreus 4:2 diz o seguinte: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, aos outros. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Então, os outros, a palavra da pregação, o poder de Deus não lhes aproveitou. Eles não fizeram nada com o poder de Deus. Ficou adormecido. Ou não foi ativo na vida deles. Porquanto não estava misturada com a fé daqueles que ouviram. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, mas ela é gerada através da confissão também. Então, eles ouviram a palavra, eles ouviram o poder do Evangelho, mas nada foi mudado na vida deles, porque não foi misturado com fé. Então, o poder de Deus, Deus que não tem impossibilidades, para Ele tudo é possível. O poder daquele que crê, que também pode fazer todas as coisas possíveis através da fé no poder de Deus, eles têm que se misturar para gerar uma mudança, uma transformação, uma transfiguração na vida. E vou falar acerca de uma história que Jesus, está lá na Bíblia, que aconteceu no Evangelho de Marcos 5, a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha fé. Ela dizia no seu coração, ela confessava para ela, se eu tocar nas vestes eu serei curado. E ela pensou. Então, aquilo que ela dizia, aquilo que estava no seu espírito e que ela saía da sua boca, e aquilo que ela pensou, diz que ela pensava para si mesma, ela pensou que se tocasse nas vestes de Jesus, ou seja, a sua fé, a palavra incorruptível que estava nela, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar e ela falou isso. Ela falou fé, ela falou palavra, ela falou convicção, ela falou confiança em Jesus, ela falou em obediência e ela rompeu pela resistência da multidão para poder tocar em Jesus. Interessante, não há um registro nesta passagem que diga que aqueles todos que tocavam em Jesus e a multidão, não há um registro que diga que um deles foi curado. Mas a Bíblia diz que aquela mulher que pensou, que falou, que tinha a palavra de Jesus no seu coração, que tinha fé, confiança em Jesus, misturou essa fé com o poder que saiu de Jesus. Porque quando ela tocou, Jesus disse, quem é que me tocou? E ela tocou lá nas franjas do talite de Jesus, das vestes de Jesus, quem é que me tocou? E o poder saiu de Jesus, misturou-se com a fé da mulher e Jesus disse, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou.
Então deixe esta mensagem simples, mas que ela possa abençoar a sua vida. Esta semana, fala a palavra, confessa a palavra, ouça a palavra, ama a palavra, pratica a palavra e misture a fé que há no seu coração, no seu espírito, foi gerado pela palavra, no poder que você conhece do Evangelho, no poder de Jesus, poder da ressurreição. Que Deus o abençoe, tenha uma semana ricamente frutífera e abençoada. Amém.